Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Vamos a uma leitura bônus, leitura especial para transição de carreira. Para quem está pensando em sair de um trabalho, de uma carreira, de uma profissão e caminhar na direção de algo mais alinhado à sua essência, ao seu propósito, à sua vocação, essa leitura pode ser para você. Bom, nesse ponto eu quero convidar, caso você ainda não tenha clareza da sua missão de vida, venha fazer o seu mapa do autoconhecimento, porque lá a gente traz uma análise da numerologia com alguns elementos da astrologia de forma combinada, que você consegue ter um direcionamento melhor em relação a trabalho, dinheiro, carreira, realização profissional, vocação e o senso de realização, de sucesso, tá bom? Mas vamos à sua leitura, então você pode escolher entre um desses três montinhos. O montinho número 1, o deck número 1 é a pirita, o deck número 2, o cristal, ou o deck número 3, a turmalina negra. Escolha a sua opção: pirita, cristal ou turmalina negra. E vamos então à sua leitura. Para quem escolheu a pirita, vamos começar aqui tirando algumas cartas e a gente finaliza com o oráculo da lua. Vamos ver qual é a mensagem para vocês que escolheram a opção número 1, pirita, em relação à transição de carreira e está buscando algo mais alinhado ao seu propósito de vida, à sua missão, à sua vocação. Vamos tirar aqui, cortando o deck. Rainha de Paus no centro da leitura. Uau, muito bom. Muito bom. Fundo do deck, a gente tem o Rei de Ouros. Parece que você está numa situação financeira relativamente estável, então as coisas estão caminhando bem ou vem caminhando bem, que te possibilita fazer uma mudança de carreira, porque você não está tão dependente do dinheiro assim, você realmente está buscando não tanto dinheiro, mas mais conexão com o propósito. Ou você tem uma reserva de emergência, ou você tem uma outra fonte de renda, ou você já tem a sua aposentadoria, ou tem o marido que falou que pode fazer a transição, que eu aguento as pontas aqui. Então tem um apoio, tem um respaldo, o que é muito bom. Se não é no seu caso, você não está tão bem financeiramente, esse Rei de Ouros te traz uma segurança falando que não vai faltar. Né? Então as coisas estão tranquilas, não precisa se preocupar, isso não é um ponto de preocupação, tá? Para esse momento de transição. No centro da sua leitura, a Rainha de Paus fala de uma certa insatisfação. Por quê? Porque ela tá aqui com uma cara de brava, certo? Ela não tá conseguindo exercer o seu papel. Ela não tá conseguindo, na verdade, eu nunca sei se essa é a rainha ou o rei. Esse é o rei. O Rei de Paus. Olha que curioso, né? Aqui a gente tem o Rei de Ouros, atrás dele a gente tem o Rei de Copas e no centro o Rei de Paus. Tem muito poder envolvido, só que esse poder que você tem nas mãos agora não te satisfaz. Ou tá te deixando estressado. Porque talvez você não esteja conseguindo expressar a sua criatividade. Porque o Rei de Paus é muito criativo, ele é mão na massa. Só que talvez você esteja num momento em que essa criatividade ficou aprisionada, ela não está conseguindo ser emanada através das suas atividades. Então, como se você precisasse, pelo menos, no mínimo, de uma válvula de escape.
Pode ser uma válvula de escape mais artística, e aí você não precisa mudar de carreira, mas você pode encontrar um hobby, e aí você vai fazer essa parte artística no seu hobby e você mantém a sua carreira. Isso é um ponto. Só que aqui o que eu vejo é que você está chegando no limite. Eu quero mostrar a minha criatividade. Não quero fazer isso só como um hobby. Não, só como hobby não é o suficiente. Só que isso vai ficando aprisionado. Então você tá virando como se fosse uma panela de pressão. Eu vejo muito estresse aqui, porque é uma transformação que quer se expressar, mas que ficou contida, tá aprisionada. E aí é isso, um conflito interno, porque tem uma dependência ou um certo olhar para o lado financeiro. Então, será que lá na frente vai faltar? Por enquanto eu dou conta, se eu fizer essa mudança de carreira. Mas será que, né? Então começa a se encher de dúvidas. Só que aqui é um conflito interno. E é esse conflito interno que está te impedindo também de avançar, porque enquanto você, né, como você poderia começar a fazer as coisas de uma forma lenta, mas contínua, só que ao invés disso, você fica se debatendo, pensando, eu faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço, e nisso já foi muito tempo. Já se passou muito tempo desde que você teve a ideia e você precisa começar a fazer esse movimento, mesmo que seja a passos lentos, tá? A sacerdotisa com o pajem de copas. Sacerdotisa não revela muito, ela é mais silenciosa. Só que me parece que você já sabe muito bem, você já, não é tramou, planejou toda a transição. Você já sabe quais são os próximos passos que precisam ser dados, você já sabe como é o negócio que você vai abrir, você já sabe qual é o outro estudo que você vai fazer. Enfim, dentro de você, você já tem tudo organizado. Ou tudo, né, você consegue vislumbrar esse seu futuro. Mas ainda é como se fosse algo muito iniciante e você sente que isso te traz uma insegurança. Você não sente muita firmeza nesse seu planejamento e no seu sonho, como se você estivesse duvidando desse, né, desse seu chamado que já vem de algum tempo, né, que é aqui tem uma verdade intrínseca, você já sabe. E não é de agora, só que ainda assim você está inseguro. E o pajem de copas, ele fala que é normal essa insegurança, porque tudo no começo, né, dá um certo frio na barriga. Tudo que a gente começa com essa incerteza. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E tudo que a gente começa pequeno. Tudo nasce pequeno. Então, tá tudo certo, né? Não tem nada de extraordinário. O ponto é que você tem que preservar um pouco mais a sua saúde. Se você conseguir se manter nesse trabalho ou nessa carreira, preservando a sua saúde, perfeito. Tá? Perfeito. Se não, você tem que sim começar a fazer um movimento ainda que lento para que você sinta que você tá em processo, né? E não que você está exatamente parado. 4 de copas. Algo está sendo ofertado, tem uma oportunidade, mas eu não quero nem olhar. Né? Então, o carro está no oculto. Tem movimento, só que para ter movimento, você tem que querer olhar. A espiritualidade está te dando uma chance, uma oportunidade. Ela está trazendo algo. Só que você ainda não tomou posse disso e não se movimentou. E precisa movimentar. Precisa tomar as rédeas aqui, tomar o rumo, toma seu rumo e vai. Porque o carro fala de progresso.
Se você tomar esse caminho, você vai ter sucesso, vai ser rápido? Vai, tem velocidade, tem crescimento. Só que você ainda está um pouco inseguro ou com medo de que falte, porque aqui tem oportunidade, tem cliente, tem possibilidades de, né, de que essa mudança seja boa. Só que você fala assim, ah, deixa pra lá, ah, isso é coisa da minha cabeça, deixa pra lá. E daí você vira o rosto e não enxerga, né? Não quero ver, né? Vai adiando. Como se você tivesse se conformado, que isso é só um sonho. Ah, isso é só um sonho da minha cabeça, né? Quando na verdade não. É algo que é do âmago. É um conhecimento que você traz. Para alguns é quase como um contrato, como a missão de vida mesmo, né? A missão de vida é o contrato que a gente assinou falando que ia fazer tal coisa. Muitos, o destino todo mundo cumpre, a missão nem todo mundo cumpre, tá? Então aqui você tá com a sua missão no colo, só que às vezes você tenta ignorar, fala assim, ah, isso é besteira, né? Isso é besteira. Só que nisso a sua alma vai ficando furiosa, enraivecida, impaciente, porque não está expressando o poder criativo que ela tem. E a gente tem a Lua e a Roda da Fortuna. Fertilidade criativa e movimento. Se a gente está falando que você já começou a pensar numa transição de carreira, você já tem um sonho, você já tem quase tudo planejado, você só está faltando o movimento, a Roda da Fortuna está trazendo, ela está te empurrando para o olho do furacão. Mas a Roda da Fortuna, ela traz um movimento positivo, é a fortuna, é a sorte, é o inesperado. É algo que é muito diferente do que você vem fazendo, sim. Traz uma nova vida? Traz. Como se você fosse passar por um turbilhão na hora que você decidir essa transição de carreira? Sim. É um turbilhão? É. Só que, apesar do frio na barriga, né, apesar de toda essa insegurança da Lua, é um caminho fértil. O que você vai aprender ao longo desse percurso, né, é um aprendizado, é uma evolução gigantesca. Vai fazer você lidar com vários fantasmas internos? Vai, né? Não vou dizer que vai ser totalmente fácil, não, tem hora que vai bater insegurança e você vai falar assim, cara, por que eu fiz isso? Só que a Roda da Fortuna, lá na frente, é como se fosse o sol brilhando depois da lua. Depois da noite escura, nasce o sol, vem o movimento. E dá uma reviravolta aí na sua vida, tá bom? Então, muito, muito favorável essa transição de carreira. Tem muito alinhamento, sim, com a sua missão de vida, com o seu propósito, mas é uma leitura geral, tá? Então, cada um sabe do seu bolso. Aqui indica que não vai faltar, mas, né, de novo, a decisão sempre é sua. Você é bom o suficiente. Olha só, você é bom o suficiente. Pode ser uma insegurança de, eu não sei se vale a pena porque eu não sei se eu sou bom nisso. Tem tanta gente boa no mercado. Você é bom, né? Você é muito bom. E você vai ficar cada vez melhor conforme você for atuando e praticando. Porque a energia de Virgem é essa melhoria contínua. Tá bom? Que vem a partir do quê? Da prática. De estar na prática, de estar em movimento. Virgem é um signo de terra mutável. Então não adianta ficar só na teoria. O plano é importante, mas a prática é mais importante ainda. Né? A idealização é importante, mas a realização se faz na vida real. Né? Isso é energia virginiana. Peixes idealiza, Virgem realiza, tá bom? É isso.
Bom, segunda mensagem. Para quem escolheu o cristal? Vamos à mensagem para quem escolheu o cristal. Mensagem sobre transição de carreira. Transição de carreira para quem escolheu o cristal. Mudar, não mudar, mudar agora. Isso é devaneio. Mensagens para quem escolheu o cristal em relação à transição de carreira. Fundo do deck, 5 de ouros e o 4 de copas ainda por cima, né? Aqui, ó. 5 de ouros, 4 de copas. Aqui eu vejo pessoas que não só estão, além de estarem entediadas com o que estão fazendo, não chega a ser de saco cheio, mas está entediada, como se falasse assim, eu posso mais, esse trabalho que eu tô, ou isso que eu faço, não me dá a possibilidade de eu mostrar todos os meus talentos. Talvez seja um trabalho que exija pouco ou que não tem possibilidades de crescimento, ou a carreira que você tá já entrou num nível de saturação, então não tem muito mais para onde crescer ou para onde evoluir e você já meio que enjoou disso, tá? E o 5 de ouros também fala que em termos financeiros já também o mercado está saturado. De repente, algumas profissões estão sendo substituídas, né, pela inteligência artificial, algumas profissões vão ficando obsoletas com o passar do tempo. Então, se você não é apaixonado por aquilo, se você não está sempre dedicado, estudando, se atualizando, lá crescendo, chega uma hora que você fica obsoleto, velho demais, e aí você acaba, né, competindo com outras pessoas mais novas, que de repente chega com uma vibe mais dinâmica, e aí você acaba recebendo pouco, mas porque o seu cargo é pequeno, porque não existe mais espaço de crescimento, de repente por conta da sua idade. Tem muito disso no mercado de comunicação, né? Publicidade, por exemplo, que marketing, publicidade, que às vezes as pessoas mais velhas são substituídas pelas mais novas, né? Porque, né, é a vibe do dinamismo, né? O consumidor é mais novo, então o pessoal mais novo entende mais de tecnologia. Então eu vejo um pouco disso, tá? E aí você também tá meio de bode porque você não quer se atualizar, fazer um MBA, não sei o quê, né? Já meio que cansou dessa atividade. E aí você está pensando numa transição de carreira e talvez um caminho aqui, com esse eremita no centro da sua leitura, é ensinar. Ensinar aquilo que você já sabe. Você sabe muita coisa. Sei lá o que você sabe, mas você já tem uma carreira, você já aprendeu muita coisa, você já estudou pra caramba. Talvez você não precise estudar mais, você só precisa começar a ensinar, a passar esse seu conhecimento adiante. Sei lá, né, pelas redes sociais, começa com e-book, alguma coisa nesse sentido, mas te traz um ponto de orientar pessoas, né? Ser um orientador, pode ser. 9 de espadas com a roda da fortuna. Em relação à transição de carreira, ele fala que você está meio aprisionado, como se você ainda pensasse num modelo muito tradicional de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de empreender. Talvez você esteja pensando, vou abrir um negócio, vou fazer tal coisa, mas isso é algo que é meio... Não, ainda não é isso, né? E você fica tentando, rodando com as ideias, mas você ainda fala, mas não é isso, mas não é aqui, mas também não é, né? E eu vejo você preocupado, porque você já não está satisfeito com aquele, mas também você não sabe para onde ir ou o que fazer. E a roda da fortuna fala para você pensar de um jeito diferente, inovador, transgressor, como se você fizesse uma inovação. Para de pensar só de repente no físico e pensa no digital.
para de pensar só nesse segmento, pensa no novo segmento de atuação, tá? A roda da fortuna traz uma reviravolta, é uma outra história, é uma mudança completa aqui. É o inusitado, para você parar de pensar sempre na mesma, né, dentro da mesma área. De repente você é da área da saúde, e aí você fica ainda pensando, o que eu posso fazer dentro da área da saúde, ainda como se fosse dentro de um mesmo cercadinho. E a roda da fortuna está falando, olha, a oportunidade está fora desse cercadinho. Amplia um pouco mais os seus horizontes. Né, você está num castelo, tem um mundo de oportunidades, de opções lá fora que você pode olhar ainda. Busque referências em outros lugares. O eremita, ele sai andando, ele é o peregrino. Vai peregrinar outras referências, novas histórias. O que as pessoas fazem? Como foi a transição de carreira de outras pessoas? Busque inspiração, converse com pessoas, tá? Se você não consegue fazer esse processo sozinho, é importante você buscar orientação de alguém que já passou por isso, tá? Ou então vem fazer o seu mapa do autoconhecimento comigo, ok? Que mais? A gente tem o diabo, com o 9 de ouros. Aqui tá falando de um empreendimento. Aqui é a carta do próprio empreendedor, alguém que abre o seu próprio negócio, seja um negócio físico, seja um negócio digital, mas essa pessoa abre a sua própria empresa. Aqui é a carta do empreendedor, e o diabo é o poder pessoal, é o poder de materialização. Você abrir o seu próprio negócio te traz uma força muito grande. Né? Te traz uma força muito grande, só que ao mesmo tempo você tem que estar disposto, porque aqui tem uma certa prisão. No começo, essa história de empreendedorismo, ela é bem puxada e depois continua puxada, né? Porque você vai ser dono do seu próprio negócio e isso traz muitas exigências. Aí, por quê? Tem gente que acha que, eu vou abrir meu negócio para trabalhar menos. Lê do engano, você vai abrir seu negócio, você vai abrir sua própria empresa para trabalhar mais. Para trabalhar mais. Só que a diferença é que você não vai estar trabalhando pelo sonho de outra pessoa. Você vai estar trabalhando pelo seu próprio sonho. Tá? Que mais? 6 de ouros e o 8 de espadas. De novo, né? A carta da autossabotagem. Sobre a transição de carreira, tem boas trocas, tem uma reciprocidade, mas de novo, é como se você estivesse indo talvez pelos motivos errados, porque você acha que fazendo essa transição, fazendo essa mudança, abrindo o seu próprio negócio, você vai ter mais vantagens. Claro, no longo prazo, sim, só que você não vai ter mais vantagens no tipo, vou ter mais folga. Não, você vai ter mais trabalho, tá? E se você estiver fazendo isso por status, também não vai compensar. Por que status? Por que a gente está falando isso? Porque aqui ele está um gigante olhando aqui a cidadezinha. Sabe quando a pessoa às vezes fica meio de bode do trabalho? E aí fala assim, essa pessoa não me paga nada, né? Eu ganho muito pouco aqui nesse trabalho. Então, se eu fizer eu sozinha, eu ia ganhar muito mais, porque aquele meu chefe me paga muito pouco, como se estivesse reclamando. Só que dependendo do que você for fazer, no começo você vai ganhar menos. Você tem que ter uma base de investimento, né? Então, se você vai fazer isso, essa mudança, você tem que se preparar que você no começo vai gastar mais do que você imaginava ou que você não vai ter o retorno que você imaginava e você vai ter menos tempo do que você imaginava. Mas tá tudo certo, é só você calibrar as expectativas. Você pode voar? Sim, você pode, mas você tem que se preparar para esse voo, tá?
tem que se preparar para esse voo. E talvez por isso conversar, buscar orientação seja importante. Tem Sebrae que faz isso, né? Que te ajuda. Enfim. E se você está pensando em ensinar alguma coisa, criar algum produto, algum curso, também está favorável. Mas o que eu vejo ainda é que você precisa estruturar um pouco melhor a ideia, né? Precisa estruturar um pouco melhor a ideia para não meter os pés pelas mãos. Do tipo, achar que vai ser fácil, tipo, vou criar um curso digital e botar lá no Hotmart. Só que antes tem todo o investimento anterior, tá? Rei de Ouros com os enamorados. Em termos de transição de carreira, o Rei de Ouros ele te traz uma estabilidade. Isso pode sim ser positivo, muito positivo, te trazer dinheiro, recurso financeiro e pode te trazer autoridade, digamos assim, reputação, tá? E os enamorados fala de uma escolha feita pelo coração. De novo, se você vai fazer essa transição de carreira e abrir esse negócio, escrever sei lá o que, ou botar um produto digital no ar, ou trabalhar com marketing digital, virar influencer, tem que ser por amor, tem que ser pelo coração e não pela grana, pensando direto no dinheiro. Tem que estar conectado com a sua essência, porque o dinheiro só vai vir quando estiver conectado com o amor. E o amor não estou falando de romance, estou falando amor como virtude. Quando eu faço as coisas com amor, quando eu faço as coisas com amor, o dinheiro vai vir naturalmente, tá bom? Então, esse é o ponto para quem escolheu o cristal. Talvez você tenha que repensar um pouco toda essa história de transição de carreira. Ela é favorável, mas você tem que maturar, amadurecer um pouco ainda essa ideia, porque você tem que encontrar dentro do seu âmago, dentro do seu ser, lá na sua alma, o que é que te move, o que te mobiliza, o que faz você querer fazer as coisas com amor. E aí, quando você fizer isso, o dinheiro é consequência, tá? Então, o centro da sua leitura com o eremita fala de autoconhecimento. Antes de fazer a transição de carreira, busque muito esse autoconhecimento. E, de novo, se precisar, vem fazer o seu mapa do autoconhecimento para ter mais clareza. Ou busque alguma outra forma de entendimento, tá bom? Mas é fundamental você estar conectado com o que a sua alma está querendo falar e não só fazer pelo dinheiro, tá? E uma mensagem final do oráculo da lua. Mensagem final do oráculo da lua. 2 cartas. Mantenha a sua visão, um novo começo está surgindo. Aqui, mantenha a sua visão. Você quer fazer uma transição de carreira? Então mantenha. Mas por enquanto, mantenha-se nesse outro trabalho. Vai fazendo o melhor possível. Porque é lua fixa. Lua fixa. Mantenha-se primeiro. Que foi o que eu falei. Amadureça. E aqui, na sequência, um novo começo está surgindo. Então, as coisas estão nascendo, mas tá vendo? A pontinha é o início ainda. Seria prematuro você fazer uma transição de carreira nesse exato momento, sem ter clareza, porque a lua aqui tá escura, né? A lua tá escura, sem ter clareza do que realmente te motiva, tá? Muito bem. Para quem escolheu a turmalina negra, vamos à sua leitura para a transição de carreira. Para quem escolheu turmalina negra, está pensando em transição de carreira, um novo trabalho, uma nova atuação, mudar radicalmente.
ou que está aposentado e quer começar a fazer alguma coisa diferente, mais útil para a sociedade. Vamos lá, turmalina negra. Turmalina negra, transição de carreira. Uau, começa já com o imperador, né? Fundo do deck, 6 de copas. 6 de copas, 8 de paus. Aqui tá pensando, aqui tá falando, pensa um pouco melhor, porque eu vejo vocês um pouco confusos. Pode ser por uma ansiedade ou porque você tá numa vibe do inconsciente coletivo. Sabe quando todo mundo ao nosso redor tá mudando de carreira e meio que virou assunto da modinha e todo mundo acha que nasceu para ser terapeuta e atender sei lá o que, né? E vem igual antigamente, né, nos anos 80. Ah, eu vou vender artesanato na praia, vou fazer pulseirinha de miçanga, vou viver na praia, vou viver de luz, né? Hoje em dia, todo mundo acha que nasceu para ser terapeuta. Claro, sim, né? O mundo está precisando de muito terapeuta, mas nem todo mundo nasceu para ser terapeuta, para atender como terapeuta, né? Você pode, mas não necessariamente. Aqui eu vejo um pouco dessa nebulosidade, sabe? Eu gosto tanto de ir nas terapias, eu gosto de fazer meditação, eu gosto desse universo mais holístico, esotérico. Ai, será que eu vou viver bem disso? Será que isso é um caminho para mim? Isso pode ser para algumas pessoas. Ou eu gosto muito da arte, né, de ser artista, talvez essa coisa mais do universo onírico, né? Então eu vejo assim, só que atenção, atenção, alerta vermelho piscante, porque é como se você estivesse meio que viajando na maionese aqui, tá? Vamos trazer para a realidade. Não significa que você está fadado a ficar nessa carreira, ok? Ou nesse trabalho atual, que você não pode fazer, não possa fazer nenhuma mudança. Mas tem uma idealização de achar que tudo vai ser perfeito e tá meio esquisito, né? Tá meio esquisito, não sei se alguém tá te influenciando, mas vamos lá. Porque no centro da sua leitura é o imperador. O imperador tá falando assim, cara, onde você tá é onde você tem que estar. O que você está fazendo é isso mesmo que você tem que fazer, é o seu lugar de poder, é a sua cadeira, é onde você ainda pode expandir, é onde você pode crescer. O que você está fazendo, onde você está fazendo, isso já está muito bom. Não desperdice, tá? Tem gente que veio com missão de vida ou com nó do norte, que é a evolução espiritual, para trabalhar, assim, as questões materiais. Para trabalhar com dinheiro, para lidar com os bens materiais. Tem gente que tem essa missão espiritual. Tem gente que veio para criar coisas, criar empresas, para ser empresário, para ser político, tá? Então aqui eu vejo que assim, pelo que parece, você já está exercendo algo bom, né, dentro dessa vida material e faz parte da sua história, do seu destino ou missão, é isso que você está fazendo. Você está num lugar de poder, de reconhecimento. Não necessariamente você é chefe ou você é um político ou alguém nesse sentido de liderança, mas você tem uma posição de influência, de respeito, de autoridade dentro daquilo que você faz. E ainda tem um potencial de crescimento, ok? Por quê, né? Já, de novo, a coisa da transição é uma coisa que às vezes fica meio nebulosa. Ai, será que eu mudo? Será, né? Às vezes você tem muitos talentos. Tem gente que tem vários talentos, né? Ninguém tem um único talento. Raramente a pessoa vai ter um único talento. Tem muitos talentos. E aí você está exercendo um dos seus talentos e talvez você queira expressar outros talentos mais soft, mais artísticos, mais do âmbito da sensibilidade. E aí
começa a bater essa ideia de mudança. Só que você pode fazer isso como hobby. Você pode fazer isso de uma outra forma, extravasar esses outros talentos de outra maneira, tá bom? Rainha de Paus e o Mago. Talvez você possa mudar de lugar de trabalho e não de profissão. Porque a Rainha de Paus é uma carta de poder e o Mago é o início. Mas o início do quê? De algo que você já tem tudo na mão, você já sabe fazer. Então, o início dentro de uma nova empresa, por exemplo. Porque às vezes não é a carreira que está errada, é só a empresa que não condiz com a sua energia. Não é que a empresa é ruim, o ambiente de trabalho é ruim, mas a dinâmica daquele escritório é diferente da dinâmica que você funciona na sua casa 6 do seu mapa. E para você entender melhor isso, eu sugiro que você venha fazer o seu mapa do autoconhecimento, tá? Mas o ponto aqui é que muitos de vocês estão na profissão certa, mas é só questão de mudar de trabalho, de empresa, de local, tá? Porque você já tem tudo nas mãos. É só ir renovando essa maneira de trabalhar. Justiça e Rei de Ouros. Aqui é a carta da verdade. A justiça traz verdade, a justiça é trago verdades. Alguns ajustes precisam ser feitos para que as coisas voltem a se equilibrar. Mas o Rei de Ouros é outra carta, é assim como o Imperador, ele está numa posição de poder. Né? É como se falasse ajustes finos e não mudanças bruscas, radicais, em termos de transição de carreira, tá? Talvez você possa pensar isso a longo prazo, mais para frente, tá? Daqui a alguns anos ainda. Seis de copas com os 5 de espadas. Talvez você esteja num momento de mais nostalgia. Aqui, no oculto, é essa coisa do passado, né? Da idealização. Ai, no passado era tão bom. Ou porque nesse lugar que você está trabalhando, antes estava tão bom e agora não está tão bom assim. E aí você fica nessa nostalgia, porque agora as coisas ficaram difíceis, sei lá. Ah, e a empresa foi comprada, tem uma coisa acontecendo e eu já não sou tão valorizado quanto eu era antes. Eu me sinto meio que humilhado, né? Ou era para ser aquele cargo era para ser meu, né? O chefe saiu, ia ser para mim, só que daí contrataram uma pessoa no meu lugar. Eu fui deixado de lado, né? Ah, mas antigamente era tão melhor, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Então eu vejo uma coisa de lamentação. E aí por isso você, talvez por conta de alguma decepção, de não se sentir valorizado, devidamente valorizado naquilo que você faz, ou dentro desse ambiente, você começa a pensar em outras possibilidades, tá? O que é genuíno, então, a dica já foi dada. Então, procura um outro lugar, tá? Que você vai ser mais feliz e mais bem-vindo. 2 de copas e a temperança. Boas parcerias. Tem boas parcerias, tem bons contratos aqui. Dentro disso que você faz, aqui eu ainda vejo, né, bons encontros. Não vejo ruptura. De falar assim, eu vou fazer uma mudança de carreira, mas eu ainda acho que tá tudo muito unido, muito vinculado. Ainda tem um vínculo muito forte com isso que você tá fazendo. Pode ser um vínculo afetivo, você gosta muito disso, mas você só tá meio que de saco cheio temporariamente. E a temperança, ela traz tempo. Ela fala, tudo é uma questão de tempo. Você quer uma transição de carreira? Ok.
talvez lá na frente, sim, você encontre, né? Você encontrando essa transição de carreira, pode ser. Só que ainda vai levar um tempo, a temperança é lenta. Então busque outras alternativas, porque não é agora. Não significa que você está impedido. Significa que se você perseverar um pouco mais, você ainda tem bons resultados, tá? É só alguns ajustes finos que são necessários, ok? Mas é uma leitura geral e a escolha sempre é de cada um, tá bom? Vamos tirar uma mensagem final com o oráculo da lua, para quem escolheu a turmalina negra. Olha só, seu esforço está valendo a pena. É a lua nova em Capricórnio. Capricórnio é aquele que vai lentamente. Então, você continua subindo a sua montanha, essa na qual você tá, e lá na frente, hora que acabar essa montanha, você passa para a próxima montanha, que é a montanha da sua transição de carreira. Mas ainda tem um caminho a ser seguido. E tá valendo a pena, ainda vai ter recompensa, ainda vai ter mais resultados, tá? Não chegou ainda no limite. A lua nova pede para você renovar o seu fôlego, ok? Então é isso, gente. Espero que a leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.